Aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício envolvendo química. Nós vamos tentar identificar aqui quando a substância é simples e quando a substância é composta. Identificar onde ficam os reagentes, onde ficam os produtos em uma equação química. Tá? Espero poder contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, anotem, porque esse procedimento auxilia muito na fixação das ideias. Não deixe de fazer esse procedimento. Aos poucos nós vamos entendendo e as ideias vão se encaixando. Então vamos lá para a situação, problema. A situação é o seguinte, pessoal. Analise a reação de decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele tem essa fórmula química, CaCO3. Aqui, o Ca é o cálcio, o C é o carbono e o O é o oxigênio. Esses três elementos químicos, eles estão ligados entre si, e quando o cálcio, juntamente com o carbono e o oxigênio, estão ligados nessa configuração aí, ele constitui o carbonato de cálcio, ok? E o carbonato de cálcio é um dos principais componentes, né? É o principal componente do mármore. O mármore que nós temos nas nossas casas, né? Nas bancadas, nas calçadas. Então o carbonato de cálcio aí, ele vai entrar num processo de decomposição. Ele vai começar a se decompor e nessa decomposição ele vai formar produtos, ok? Então aqui eu tenho uma equação química. Como que ela é representada? O CaCO3. Antes dessa seta, essa seta aqui é para indicar que antes são os meus reagentes, ok? É o que eu tenho, é o meu reagente. É o CaCO3, o carbonato de cálcio. Depois da seta, eu vou ter produtos, certo? CaO mais CO2. O óxido de cálcio e o gás carbônico são produtos da decomposição do carbonato de cálcio, ok? Então aqui o cálcio juntamente com carbono e oxigênio ligados formou o carbonato de cálcio. O CaO, que é o óxido de cálcio, ligados, eles formam-se, né, o óxido de cálcio. E o CO2, que é o gás carbônico, ligado pelo O2 e o carbono, formou o gás carbônico, ok? Então aqui, antes da seta são os meus reagentes, depois da seta os meus produtos, ok? Aí vem, é possível afirmar nessa reação, ok? É possível afirmar que nessa reação, aí nós vamos ter as opções do outro lado, né? Aqui embaixo eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei embaixo aqui, CaCO3 reagentes, CaO mais CO2 são os meus produtos. Pessoal, aqui eu tenho cálcio, carbono e oxigênio. São átomos diferentes ligados entre si, formando essa substância chamada carbonato de cálcio. Então é uma substância composta. Por que é composta? Porque você tem elementos diferentes ligados entre si. O CaO, que é o óxido de cálcio, o cálcio ligado ao oxigênio, que é um produto, também é uma substância composta, porque eu tenho cálcio e oxigênio. O CO2 também é uma substância composta, porque eu tenho o carbono e o oxigênio. São substâncias, é uma substância formada por átomos diferentes, ok? Aí a pergunta é justamente isso lá. Os reagentes e os produtos são substâncias compostas. Os meus reagentes, né? O meu reagente é uma substância composta e os meus produtos também são substâncias compostas. Vamos supor que aqui eu tivesse CaO mais O2, né? Não existisse aquele C ligado no O2. Se fosse assim, o oxigênio sozinho, se ele estivesse sozinho aqui, ele seria uma substância simples, que ele é constituído somente de oxigênio. Mas no caso aqui é composta porque tem oxigênio e carbono ligados entre si. Aqui eu tenho cálcio e oxigênio ligados entre si. Então, quando você tem uma substância formada por átomos de espécies diferentes, a substância é composta. Quando você tem somente um elemento químico, tipo, se eu tivesse só o O2 aqui, se eu tivesse só o O2, seria uma substância simples, tá bom? E a ideia que eu quero que você fixe também aqui é o seguinte: reagente, produto, ok? Antes da seta são os meus reagentes, depois da seta os meus produtos. Então, pessoal, foi essa dica, tá? É um assunto aí de química que nós vamos trabalhar um pouquinho também.
pausem, façam anotações para a gente poder ir fixando bem as ideias. Até o próximo vídeo e obrigado!